Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso formato novo de palestras, né, da Irmã Francisca, neste tempo que precisamos de um cuidado maior, um afastamento. Iniciei aqui alguns minutinhos antes para deixar que os amigos cheguem também, que a gente possa ir vibrando já com a espiritualidade maior. Vamos manter os nossos pensamentos em prece, né? Se alguém já estiver escutando, está escutando a música, coloquei uma musiquinha de fundo. Boa noite, Sandra. Consegue ouvir uma musiquinha, Sandra? Estou tentando deixar um ambiente assim gostoso para a gente refletir, né? Maravilha. Tô com um suporte técnico aqui, ó. Top, minha filha. Vamos pensando um pouquinho em Jesus. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Alegria de estarmos juntos mais uma vez. Bem-vindos, então, meus amigos. Vou convidá-los, neste momento, a fechar os olhos, mentalizar como se estivéssemos dentro da nossa casa espírita, ouvindo essa música, embalados pela paz que ela nos traz. E vamos falar com Jesus. Querido Mestre Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, aqui estamos, Teus irmãos, desejosos de paz e de esperança, buscando no Evangelho as Tuas palavras, como se estivesse a sussurrar em nossos ouvidos. Acode-nos, Senhor Jesus, em nossas fragilidades. Amplia neste momento a nossa capacidade de discernimento, de entendimento. Movimenta, querido Jesus, as fibras de nossos corações, dos sentimentos mais doces que já edificamos em nós. E ajuda-nos, Senhor, utilizando de recursos novos da tecnologia, aprendermos também que não há distância para os corações que se amam e que congregam contigo a verdade e a vida. Ampara-nos, Jesus. Permanece conosco. Que assim seja. Boa noite, então, pessoal. Vou baixar um pouquinho o som agora para a gente conseguir conduzir as nossas reflexões, né? O tema que nós trouxemos hoje para o nosso estudo, ele é uma mensagem de Eurípides para a gente, que foi inserida como prefácio do livro Tempo de Decisão. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui a capa do livro, tá? Quem quiser adquirir. É uma psicografia lá do Grupo Espírita Esperança e Caridade, de Alzira Bessa França Mui. Para quem não sabe,
Esse Centro Espírita Esperança e Caridade fica em Sacramento, que é a cidade onde viveu, em Minas Gerais, onde viveu Eurípides, né? E onde ele desempenha hoje um trabalho imenso de evangelização, conjuntamente com esses espíritos, né? Que hoje estão encarnados e conseguem receber as mensagens dele e dar desenvolvimento ao trabalho que ele iniciou como um educador, né? Dentro da pedagogia do amor, tá? Então eu vou ler esse prefácio de Eurípides para começar a movimentar o nosso entendimento a respeito do tema de hoje, fundado na compreensão do tempo que vivemos, da necessidade de despertar e desligar da materialidade. Estar na matéria, mas não viver em razão dela. Né? Vamos ler a mensagem de Eurípides. Essa mensagem, pessoal, ela foi trazida no dia 18 de novembro de 2019. Recente, viu? Então ele traz assim: meus amigos e irmãos, o entardecer chega para o planeta, convidando todos a refletir nos seus dias turbulentos. A noite chega de mansinho, nas várias estações do ano. As rajadas de vento vêm com fortes tempestades. Não há noite que perdure. Tudo tem seu movimento, seu ciclo e sua vida. O entardecer do mundo de provas e expiações já se expira na terra. O sol da esperança chega como um dia claro, aquecendo os pensamentos sequiosos de luz. A era é de serenidade. No entanto, pede decisões profundas para que a consciência reacenda as luzes que nela dormitam. Jesus, o timoneiro, é o governador amigo, que tudo tem feito para que todos encontrem seu caminho. Nas lições divinas do Sermão da Montanha, deixou-nos o caminho a ser compreendido. A reencarnação é para todos um porvir de esperança. Que nos dias claros e pueris desse novo milênio, meus amigos, possam refletir nos tesouros que trazem consigo. Distribua-os para abastecerem os corações depauperados de esperança e fé. A luz da verdade rompe os milênios e o sol dissipará as brumas escuras para que as estrelas cadentes sejam percebidas. No céu está o divino manto de Deus a brilhar em diversos pontos, afirmando a seus filhos as muitas moradas que aguardam a todos. Encorajai-vos e prossigam com fé e amor. Estaremos todos caminhando. O aprisco de Jesus vem crescendo. Lembrem-se de que não podem mais servir a dois senhores. A decisão é individual, mas o trabalho pede a participação de todos. Jesus tem buscado suas ovelhas, reunindo-as para que elas se abasteçam com a boa alimentação. Ele continua a ser o bom pastor. Sejamos seus colaboradores. A hora é de luz e trabalho. Não olhe para trás e não tema. O Mestre ainda é o nosso guia. Chegaremos até a hora devida. Despeça-se do dia que se esvai, mas confie no amanhecer do novo dia, que será para todos de grandes bênçãos e grandes oportunidades. Até breve, amigos e irmãos. Temos trabalhado em favor de todos. Aguardemos com alegria a chegada do novo alvorecer. É tempo de amar e de boas decisões. Paz e esperança, Eurípides Barçanufo. Nós estamos com sede de amor. Não é verdade, meus irmãos? Nós estamos cansados, muitas vezes, de nos sentirmos sós, de relacionamentos vazios, distantes, não é verdade? Porque a nossa essência, a nossa natureza é sermos bons, é sermos amorosos, é sermos sociais, é estarmos juntos, sermos parceiros, solidários, fraternos. Todas as vezes que nós nos desviamos daquilo que é a nossa essência, inicia para nós um processo de dor. Como criaturas, filhos de Deus, nós temos por missão na Terra chegar a um ponto de evolução onde
retrataremos como um espelho voltado para o céu a grandeza de Deus. Todas as nossas escolhas, atitudes, pensamentos retratarão a grandeza do nosso Criador. Este é o alvo do Espírito. Mas para quem está chegando agora no site, para quem está conhecendo um pouco da doutrina espírita, queria dizer para você, meu amigo, caso você tenha dúvidas a respeito dessa justiça divina, dessa grandeza e do nosso processo de evolução, que a gente precisa fazer um pequeno adendo, sem o qual seria impossível entender esse processo de evolução do espírito e a grandeza de Deus, a justiça. A chave para este entendimento é a reencarnação. E eu gostaria de trazer em breves linhas, para quem está chegando agora, conhecendo a doutrina espírita, buscando também, dentro desta ferramenta de luz, um pouco de paz, que reencarnação é o processo pelo qual o espírito vem estagiar temporariamente na matéria, sucessivamente, em diversas oportunidades, com a finalidade de alcançar o seu destino de luz, que é aquele que Jesus nos ensinou. Vós sois luzes, vós sois deuses, brilha a vossa luz, não é verdade? Então nós temos a chave da reencarnação para entender a lei de evolução e de progresso e para entender a justiça divina. Vamos pensar um pouquinho. Se não fosse a reencarnação, como se daria esse progresso? Porque nós teríamos apenas uma única oportunidade. E eu convido os irmãos a refletirem um pouco. Há de convir que as oportunidades parecem diferentes. É como se Deus fizesse uma distinção. Para alguns filhos ele desse um pouco a mais, para outros ele desse um pouco a menos. E eu não estou dizendo só de oportunidades econômicas ou de terem graduações em escolas, não é disso que a gente está falando. O que eu estou dizendo é de oportunidades que muitas vezes são cerceadas desde o berço integralmente. Por exemplo, vamos imaginar uma criança, e eu acompanhei isso na minha infância, acompanhando a minha mãe nas entregas de cestas em locais necessitados, né? Eu vi uma criança, numa vez, numa das visitas, que ela tinha 16 anos, ela tinha uma paralisia cerebral, ela estava dentro de uma caixa de papelão, porque ela não tinha recursos nem para ter uma cama, um bercinho, completamente desprovida de qualquer recurso, inclusive que pudesse ajudá-la a ter um pouquinho de qualidade de vida nessa existência. É um espírito que passou uma reencarnação, ela veio a óbito, depois veio a desencarnar. Ela passou uma reencarnação sem ter tido a possibilidade de desenvolver o intelecto, de experimentar diversas situações, como nós experimentamos, por exemplo, de relacionamentos, de afetos, até de conflitos, para que a gente possa se elaborar, para que ela pudesse se elaborar. Então, onde estaria a justiça divina se a todos fosse dado só uma única oportunidade? Onde estaria a possibilidade de progresso para essa criança? Faltava uma chave que Jesus nos prometeu quando estava no último momento com os apóstolos, no último jantar. E ele diz aos apóstolos assim: eu pedirei ao meu Pai, e ele enviará o Consolador prometido. Esse Consolador que restabelece e assenta em bases sólidas todos os entendimentos, inclusive minuciosamente aqueles em que, na época, nós não estávamos preparados para receber. Então Jesus pede ao Pai, e quase 2.000 anos, né? Foi 1800 e pouco, quase 2.000 anos depois, vem o Consolador, que é o conhecimento da reencarnação. Trazer para nós o entendimento de que a alma não é criada junto com o corpo. A alma já o precede e muito. E aos estudiosos espíritas, eu sempre brinco nas minhas palestras, eu falo isso, né? Que nós não estamos na terceira reencarnação, hein? Para os estudiosos espíritas, nós não fomos
Rainha da Inglaterra, Cleópatra e agora Juliana. De jeito maneira. Nós já temos um histórico de existências gigantesco. Inclusive, nós aprendemos com o Espírito da Verdade, no livro dos Espíritos, que nós estagiamos enquanto princípio espiritual, ou seja, também no reino animal. E Kardec fez uma pergunta curiosa para o Espírito da Verdade. Ele disse assim: qual a distância entre o homem e Deus, entre o animal e o homem? E o Espírito da Verdade responde assim: é quase a mesma distância entre o homem e Deus. Então a gente consegue imaginar quanto tempo já jornadeamos, inclusive para estarmos hoje com o uso do intelecto, com o desenvolvimento das tecnologias, com discussões de moral, de ética tão profundas como a gente tem feito hoje em dia, a respeito da homossexualidade, da liberdade de pensamento, da igualdade entre homens e mulheres, dos direitos humanos. Quanto a gente já jornadeou? Quantas experiências nós carregamos? Impossível contar, não é verdade? E nessas inúmeras experiências, nós vamos adquirindo bagagens de entendimento, de desenvolvimento intelectual. Mas o mais importante, para a gente alce voo, é construir a segunda asinha da borboleta. Uma é o intelecto, a segunda asinha, sentimento. Nós precisamos chegar ao sentimento, ao relacionamento através do afeto. Do afeto que une irmãos, do afeto que respalda a solidariedade, da piedade que movimenta todos os seres na busca da caridade. Esse é o alvo, né? Então nós estamos nesta jornada de evolução. Não seria possível compreender, por exemplo, esses processos reencarnatórios onde muitas vezes eu sucumbo em algumas escolhas, experimentando e aprendendo, e preciso me acertar com a lei de causa e efeito, preciso me realinhar com a lei do meu pai, preciso fazer as minhas construções, e muitas vezes preciso daquele empurrãozinho do papai e da mamãe, né? Então não seria possível compreender tudo isso, nem esse processo de evolução e nem a justiça divina, não fosse a chave da reencarnação. Com a reencarnação nós conseguimos entender que aquela criança da caixa é um espírito que está tendo um imenso aprendizado. O aprendizado de estar limitados os seus sentidos, muitas vezes de intelecto, limitados os seus sentidos de expressão, mas aberta para receber. Olha que coisa linda! Receber o afeto dos pais, receber o afeto dos amigos, perceber um universo que talvez se ela tivesse com todas as suas faculdades livres, ela não estaria percebendo. Então, quantas oportunidades para este espírito também. E de se realinhar com a lei do Pai, de sentir a dor que os outros sentem, muitas vezes para criar memórias indeléveis de respeito ao bem-estar dos nossos irmãos, de todos nós. Não é? Então, com a chave da reencarnação, nós passamos a entender essa lei de progresso que nos conduz. E hoje nós estamos, pelo conhecimento da doutrina espírita, numa fase final, de fechamento, como Eurípides vem trazer, de noite que chega, de uma era anterior para abrir o alvorecer de uma nova era. Dentro da doutrina espírita, nós temos o conhecimento de que os mundos evoluem assim como os espíritos evoluem. Né? E nós temos o conhecimento de que nosso mundo, hoje, ainda é um mundo classificado como expiações e provas. É um mundo onde vivemos situações difíceis, e que muitas vezes eu costumo comentar isso em palestras, né? Eu sempre digo assim, a gente reencarna com um desejo sincero de não pegar nem gripe, né? De só ter alegria, só ter saúde, só ter coisa boa. E, na verdade, nós estamos num mundo de expiações e provas. Nós viemos para um mundo de expiações e provas para viver expiações e viver provas, né? Então, assim, os momentos de deleite
não podem ser a nossa maioria mesmo. Senão alguma coisa está meio desencaixada. Talvez até a nossa percepção esteja um pouquinho desencaixada. Estamos deixando passar oportunidades. É perceber aquele leve incômodo que alguém nos causa é uma oportunidade de prova, não é? É uma oportunidade de estarmos medindo dentro da nossa intimidade o nível de tolerância, o nível de compreensão do relacionamento com o outro, o nível de paciência, não é mesmo? Então nós temos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quem quiser acompanhar, quiser dar uma olhadinha, a gente tem no item 16 uma menção a respeito dos mundos regeneradores, o mundo de regeneração, que é o mundo para o qual nosso mundo agora está se transformando. Nós vamos partir, então, daquele mundo que nós já conhecemos, por isso eu nem vou começar por ele, que tem também no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13. Nós vamos começar já direto no mundo regenerador, porque de expiações e provas a gente já conhece bem, né? Aliás, a gente já está um tempinho estagiando aqui, né? Então vamos perceber as características de um mundo regenerador trazidas por Santo Agostinho em Paris, 1862. No item 17, ele traz algumas pinceladinhas que nos fazem refletir. Ele traz assim, ó: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Opa, então é um mundo de transição que nós estamos entrando agora. Alvorece para a humanidade um mundo de transição, né? E olha que interessante, ele coloca assim: a alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso acabando de se depurar. Precisa do arrependimento, não é, pessoal? Porque eu preciso decidir, né? Por isso tempo de decisão, né? Eu preciso decidir que eu não quero mais aquela conduta de egoísmo, aquela conduta periclitante dos relacionamentos, periclitante dos meus próprios sentimentos. Para tomar essa decisão, eu preciso me arrepender. Eu preciso sinceramente desejar não viver mais aquela situação. Não é verdade? E olha que interessante. É um mundo onde nós vamos encontrar calma e repouso para acabarmos a nossa depuração. Aquilo que a gente estava falando no começo hoje do nosso encontro, de que nós precisamos, estamos sentindo uma necessidade de calma, de repouso, não é mesmo? Então é este mundo que começa a alvorecer. Nós estamos encerrando, nós estamos na noite deste tempo velho para amanhecer o tempo novo. Este é o momento em que nós estamos vivendo. Olha só que interessante. E ele fala assim: sem dúvida, nestes mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações, os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, né? Das quais sois escravos. Neles, não mais de orgulho, que quer calar o coração, de inveja, que o tortura, de ódio, que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos revelando a Deus e tentando ir a Ele segundo suas leis. E ele segue dizendo que a felicidade ela não está perfeita ali ainda, tá? É só uma aurora de felicidade. Que a gente ainda pode, inclusive, falir neste mundo de regeneração. E falir neste mundo de regeneração implicaria no nosso retorno, no nosso regresso a uma morada onde a base educacional ainda seja as expiações e as provas. Então a gente consegue tirar, a gente consegue extrair aqui das palavras de Santo Agostinho, que olha só que interessante, as características deste mundo. É um mundo de almas que se arrependem. Aí nós pensamos, não é? Daquilo que sei que preciso transformar em mim, que sei que é o objeto das minhas dores. Qual deles eu já sinto que tenho um desejo sincero de abrir mão? Que quero realmente transformar? Porque se eu sinto esse desejo sincero, se eu aciono a vontade verdadeira como atributo do espírito, que inclusive Leon Denis discorre muito
maravilhosamente no livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor, aí então eu inicio um processo real, eu tenho como base um processo real de arrependimento, que aí me leva às transformações inúmeras que eu consigo alcançar. Não é verdade? Aliás, o Espírito da Verdade, no Livro dos Espíritos, diz assim, que não é difícil a gente se transformar, basta vontade. Né? A gente também consegue extrair um outro entendimento de Santo Agostinho, que é um lugar de calma e de repouso. Nós estamos enfrentando um momento agora muito delicado, né? Um momento onde estamos apreensivos, ansiosos algumas vezes, não é mesmo? Experimentando uma pandemia. Não sabemos também quais serão as repercussões a nível de coletividade, a nível econômico, não é? E essas sensações, muitas vezes, de novidade, novidade que desacomoda, que tira da zona de conforto, nos leva, algumas vezes, a perder a calma, não é? A perder a tranquilidade que nos permite repousar. Mas quando nós começamos a entender que somos espíritos viajantes dos séculos em processos de evolução, e que estamos exatamente num tempo, num momento espiritual, onde a Terra se transforma como planeta, ou seja, a coletividade humana experimenta um novo tempo, nós começamos a olhar mais de longe e ter serenidade e calma. A calma que nós vamos precisar levar para estarmos no mundo de regeneração. Meus amigos, tem uma colocação de Kardec no capítulo 5, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Bem-aventurados aflitos, quem quiser ir dar uma olhadinha lá. Kardec ele traz de uma forma espetacular que o homem, quando consegue entender-se como espírito, distanciar-se dos eventos materiais, a uma distância onde ele consiga sentir e compreender de que se trata de um tempo dentro de uma vida sem fim, porque o espírito não morre, o que morre é o corpo físico que se transforma, não é? O espírito não morre, ele consegue alcançar esta calma e essa serenidade. Por isso a chave da encarnação vem trazer o consolo. É o papel de consolador sendo desenvolvido pela doutrina espírita à beira da nova era, à beira de todo este processo de transição, de transformação. Olha que interessante que ele coloca. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, se nós temos a consciência de que somos espíritos num processo reencarnatório, o que é uma reencarnação de 90 anos para um espírito que vai viver infinitamente? É um átomo, não é mesmo? Então nós conseguimos encontrar um pouco mais de serenidade. Olha como ele coloca. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar os seus desejos, a contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação, tão úteis à saúde do corpo como a da alma. Olha que interessante, né? Kardec nos colocando, nos trazendo o entendimento da reencarnação como sendo um dos caminhos para que a gente alcance esta calma que nos coloca em aptidão com a era nova, com a era de regeneração. E a gente continua ainda estudando as colocações de Santo Agostinho, que ele coloca assim também: sensações e desejos, mas livre das paixões desordenadas. Olha que interessante, pessoal. Nós permaneceremos ainda neste mundo, que é um mundo de transição, vivenciando paixões e desejos, né? Sensações e desejos, mas não aquelas paixões desordenadas. Eu permanecerei sentindo desejos,
desejando experimentar sensações, mas não serão as sensações que passarão a me dominar. Aqui fica uma reflexão importante para todos nós, né? Nós estamos dentro de casa, tentando respeitar um afastamento social, né? Em prol da coletividade, em prol da saúde de todos nós. E como estão os nossos relacionamentos com as sensações, né? Eu tenho visto bastante brincadeira, inclusive eu estou nesse meio, né? Nossa, vou chegar no fim da quarentena com 20 quilos a mais, não é? É uma entrega às sensações. A sensação que o paladar traz, que a sexualidade traz, não é? Que as experiências materiais trazem ao espírito. Não há problema algum que a gente experimente essas sensações. A grande problemática que desequilibra o espírito é ele estar sob o jugo destas sensações. É ele estar escravizado por essas sensações. Aí advém uma série de outras questões, não é mesmo? De dificuldades, por exemplo, a saúde fica desequilibrada, né? Quando a gente se alimenta mal, né? Nos relacionamentos possessivos também entramos em relacionamentos que adoecem, ferimos, somos feridos. No desejo de acumular bens materiais, no desejo de satisfazer uma falsa sensação de segurança através da matéria, muitas vezes somos ardis, somos desequilibrados, sofremos demasiadamente quando perdemos algo, não é? Então, todas essas paixões desordenadas sempre nos escravizaram. Agora nós estamos num tempo de maturidade espiritual que nos pede a compreensão de si mesmo. Eu costumo brincar também nas palestras, né? Que espírita às vezes abre o evangelho de um jeito errado, porque o espírita fecha o olho, abre o evangelho ao acaso, quando lê a lição, ele fala: nossa, era para minha sogra tinha que ler isso aqui. E não é, quem abriu foi você, né? Nós estamos num tempo em que as lições têm que fazer sentido para nós, tem que ser motivo de transformação. O Evangelho, segundo o Espiritismo, não pode ser mais um livro bonitinho, enfeitando estante, com ideias quiméricas ou distantes da nossa realidade. Ele é para nós, para vivermos. Sabe que tem colegas que às vezes me colocam assim, Ju, mas às vezes você coloca, por exemplo, Jesus como modelo, porque é muito curioso, né? A gente fala assim, vamos tentar descobrir uma média intelectual e moral da humanidade, né? É simples. Às vezes a gente fala assim, uma pessoa ela não tem condição de entender que ela estava agindo mal. Mas se você chegar nessa pessoa e perguntar assim, o que faria Jesus no seu lugar? Imediatamente esse espírito acessa a consciência, que são as leis divinas em nós, né? Imediatamente ele acessa a consciência. E aí ele se dá conta de que Jesus é um modelo para todos nós. Nós escolhemos muitas vezes não seguir os passos dele. E é por isso que no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos, o espírito da verdade, quem seria um modelo para nós, um modelo melhor, maior modelo, mais perfeito que passou pela Terra? E os espíritos respondem, Jesus. Não é? É interessante a gente pensar que Jesus é o nosso modelo exatamente por quê? Porque é o caminho que nós devemos seguir. Então ele não pode estar tão distante de nós ao ponto de, um dia, quando eu for um espírito puro, não é agora. É agora. Ele trouxe um modelo simples na medida exata que nós podemos seguir os passos. Humildade, caridade, simplicidade, pobreza de espírito, né, como simplicidade, amar até os inimigos. São convites que a gente dá conta, não é mesmo? E estes convites é o vencer as paixões, que muitas vezes desordenadas me escravizam na dor. E aí, conclui Santo Agostinho dizendo que ainda é falível, né? No mundo de regeneração, o espírito ainda é passível de falir. Então é um mundo, um
tempo que estagiaremos enquanto humanidade, capaz de nos preparar para um mundo feliz. Neste mundo de regeneração, nós ainda somos capazes de falir. Mas o que impera no mundo de regeneração é um desejo sincero dessa calma, um desejo sincero de descansar, de experimentar fraternidade, experimentar solidariedade. Não é? Quanto temos sido nós fraternos e solidários nestes momentos? É uma reflexão importante da gente fazer, para a gente perceber o quanto nós estamos nos preparando para a nova era que começa a alvorecer. Né? Esses tempos de dificuldades que nós estamos vendo, de coronavírus, que muitas vezes nós nos atacamos uns aos outros, né? Eu vejo muitos irmãos nas redes sociais se atacando, discutindo política, discutindo dificuldades. Todas as opiniões são louváveis e valorosas, né? Todas as pessoas têm o direito de expressar suas opiniões. O que a gente precisa é refletir o quanto a minha opinião respeita a do outro, o quanto, na minha opinião, eu costumo validar a opinião do outro. Eu consigo sentir o que o outro irmãozinho sente, ser solidário com ele, apesar de discordar de alguns pontos, ser fraterna com ele, apesar de discordar de alguns pontos. Né? São exercícios que este tempo que nós estamos vivendo nos convida para o domínio dessas paixões, para que nós possamos nos observar que somos ainda falíveis, mas estamos preparados para esse novo tempo. Não é verdade? No capítulo 5 também, ainda, que é o do Bem-aventurados Aflitos, no item 4 do capítulo 5, a gente também tem ali algumas observações interessantes a fazer quando Kardec estuda as causas atuais das aflições. Nós estamos falando de sensações doentes que nos escravizam, não é mesmo? E olha que interessante, né? Kardec traz que as fontes dos males terrestres, grandes delas, estão em nós e no momento presente. Não dizem respeito a expiações de outros momentos do passado, elas são de agora. E ele traz um elenco muito interessante para a gente refletir a respeito deste nosso tempo. Ele traz que a imprevidência, eu anotei aqui, imprevidência, orgulho, ambição, falta de ordem, falta de perseverança, falta de limitação dos desejos, má conduta, relacionamentos afetivos unicamente por interesse calculado ou vaidade, falta de moderação, grande suscetibilidade, intemperança, excesso de todos os gêneros, são condutas internas que saem depois para os relacionamentos, que ainda existem em nós e que nós precisamos vigiar, porque ainda somos falíveis, né? E que nos trazem, muitas vezes, as causas atuais de aflição. Nós podemos, inclusive, tornar o momento um pouco mais difícil, não é mesmo? Nós estamos num momento hoje, por exemplo, em que estamos discutindo como vai ser a economia do país, mas será que o formato não seria estarmos vibrando em prol do nosso mundo? Como seria os meus sentimentos, as minhas vibrações, as sensações provocadas no meu corpo físico, quando eu estou vibrando e orando a Jesus pelo meu mundo, ao invés de entrar em discussões para tentar impor aos outros o meu ponto de vista? Eu entendo que realmente é necessário que a gente se manifeste algumas vezes para orientar pensamentos que muitas vezes estão num entendimento talvez até equivocado. No entanto, é só na medida da capacidade que a pessoa tem de entendimento e o quanto ela quer. A partir disso, nós geramos conflitos que aumentam a nossa dor, aumentam o nosso sofrimento, e que são essas causas atuais das aflições. Nós estamos num tempo hoje
onde somos convidados a entrar para dentro dos nossos lares, temendo um contágio, não é? Estarmos mais próximos dos nossos familiares, experimentarmos novas formas de relacionamento à distância e novas utilidades às ferramentas da tecnologia. Porque como nós tínhamos usado Facebook, Instagram, YouTube até hoje, e hoje nós estamos utilizando essas mesmas ferramentas de uma forma diferente, ou pelo menos devemos, uma forma de paz, uma forma de difundir, de espalhar conhecimento, alegria, esperança, não é mesmo? Nós somos convidados a perceber que talvez, a gente não precise ter tanta preocupação com as questões da matéria. Porque Deus, Jesus, está no controle de tudo. Jesus está acompanhando, e não só isso, ele previu, como um espírito crístico, este momento. Esse momento que nós chegaríamos como humanidade. De estarmos experimentando um novo entendimento a respeito do nosso relacionamento com a matéria, com a materialidade. Meus irmãos, nós estamos discutindo tanto ultimamente como vai ficar a economia do país, e eu entendo, né? Inclusive trabalho na minha atividade é na área sociológica, né? Social e jurídica, mas será que a gente não consegue um formato diferente? Então, ao invés de a gente ficar tão preocupado, será que nós não conseguimos pensar que talvez eu tenho 2 sacos de arroz e meu irmão tem nenhum, então eu posso dividir um com ele? Será que nós não podemos fazer movimentos diferentes de nos acolhermos, de perceber que eu não preciso de 3 casas, eu só preciso de uma? E talvez, se essa uma fosse alugada e eu tivesse recursos, não precisava nem ser minha, né? Até porque a gente desencarna e não leva a escritura da casa, não é mesmo? Quem sabe este momento também não está propondo para cada um de nós essa percepção mais profunda do relacionamento que nós temos com a matéria. Será que eu vou precisar abrir mão de alguma coisa? Será que eu vou precisar vender um carro? Será que eu vou precisar vender algum patrimônio para fazer frente às minhas despesas? Quanto isso tem gerado de ansiedade em mim? Quanto eu posso experimentar uma forma nova? Experimentar dividir e também saber receber amparo. Porque talvez eu precise. Talvez eu precise da cesta básica. Talvez eu precise do meu amigo ou do dono do imóvel dar um desconto para mim no aluguel. Talvez eu precise. Mas confiando de que Jesus, de que Deus está no comando de tudo, de que Deus é perfeito, que nos ama, o que temeremos? É um tempo de vivenciarmos a decisão, de deixar o apego à materialidade, de deixar o apego que nos escraviza às posições, à imagem, ao patrimônio. Não é verdade? Eu quero encerrar o nosso estudo de hoje com uma história de Francisco de Assis. Francisco de Assis é um espírito que a maioria de nós conhece a história. Enquanto Francisco de Assis, naquela reencarnação, ele, desde muito cedo, despertou-se. Recebeu um convite de Jesus para edificar a igreja dele. No começo ele acreditou que era juntar as pedrinhas da igreja que tinha sido destruída e criar ali uma igreja nova, né? Reconstruir. No caminho dessa existência ele entendeu que não era essa a proposta de Jesus. A proposta era reconstruir a igreja dentro dos corações. A igreja que havia se perdido, a mensagem que havia se perdido. Porque nós nos apegamos tanto às coisas, que começamos a nos apegar às figuras clericais, nos apegar ao dinheiro, às posses. Né? Onde estavam os pobres nas igrejas? Então Francisco,
entendendo a mensagem e o convite de Jesus, começa a ter uma vida de simplicidade. E muitas, são fantásticas, muitas histórias da vida de Francisco e do processo de desprendimento dele da matéria, do desapego. E ele deu testemunho disso. Chegou a mendigar para a construção da igreja, para os trabalhadores, pelos pobres. Só que olha que coisa, que evento interessante. Francisco de Assis, quando já estava bem velhinho, saiu em viagem e quando voltou percebeu que a sua igreja estava diferente. Os trabalhadores que trabalhavam com ele, que eram franciscanos, trabalhavam com ele, estavam desvirtuando ou trazendo um novo formato para os trabalhos que ele havia desenvolvido. Francisco de Assis ficou muito aborrecido. Percebeu que começou a mudar novamente a relação do dinheiro, não do trabalho como uma necessidade, mas como um fim em si mesmo. E uma série de outros pontos que ele entendia importante. Muito aborrecido, ele foi procurar a Clara, a amiga Clara, para aconselhar-se com ela. E aí a Clara disse assim para ele: Francisco, eu sei o que você está sentindo. Você está sofrendo porque você está apegado. E aí ele se assustou, mas eu apegado? Um amigo que estava junto assustou também. Como Francisco? Francisco é um modelo de desprendimento? E aí Clara concluiu dizendo: Francisco, você está pegado à obra que você iniciou na terra, mas ela não é sua. A obra é de Jesus. E você se equivocou. E está sofrendo porque está apegado a ela. Então, neste momento, Francisco sorriu e sentiu uma imensa alegria, porque foi o momento em que ele teve o seu derradeiro desprendimento, o derradeiro desapego de Francisco. Foi quando ele entendeu que a obra é de Jesus. Meus irmãos, a obra é de Jesus. A terra tem como governador um espírito que é um espírito crístico desde a sua formação, nomeado por Deus porque tinha cabedal. Este espírito nos ama imensamente. Está no controle e no comando de tudo. E espera, como diz Eurípides, que sejamos os seus servidores fiéis. Vamos acalmar os nossos corações, compreender o tempo de transição que estamos, vislumbrar os primeiros raios do alvorecer da nova era, não nos assustar com as sombras da noite, porque a gente tem a certeza do dia que vai amanhecer. Vamos acalmar os nossos corações, para que a gente consiga, em sintonia com os amigos espirituais, encontrar caminhos de caridade, caminhos de vigilância, para não cairmos em tentação, como nos orientou Jesus. Porque nós somos falíveis mesmo no mundo de regeneração, como falou Santo Agostinho. Que possamos acalmar o nosso coração para perceber onde há dor e lá irmos dar um pouquinho de nós para aliviar, para consolar. Assim nós estaremos construindo este mundo novo, este mundo de paz, de calma, de descanso que a gente tanto deseja. Este mundo começa em nós e nós já estamos preparados, já estamos na transição, porque nós, enquanto humanidade, já sentimos um desejo sincero, um arrependimento das nossas faltas e um desejo sincero de ter paz. Que Jesus nos abençoe a todos, que possamos seguir juntos, mais fortes, pela fé, pela verdade. Vamos fazer uma prece para o nosso encerramento? Convido a todos, então, que fechem seus olhos, mentalize Jesus, trazendo paz,
estendendo os braços compassivos a todos nós. Abraçando-nos com imenso amor. E nos convidando de mãos dadas a visitar com Ele os nossos lares, entrando em cada cômodo de nossa casa, aí depositando facho de luz, que calma, que alimenta, para que todos ali encontrem um alimento da alma, envolvendo a todos os nossos familiares, nossos entes queridos, e a todos os irmãos que nos dois planos da vida ali se encontrem por alguma razão, num amor tão irresistível, que possam ser encaminhados pelos obreiros de Jesus para o tratamento necessário. Também acompanhando Jesus, vamos vibrar, mentalizando os presídios onde estão nossos irmãos, que só diferem de nós porque foram deflagrados nas suas dificuldades. Que possam ser amparados, que recebam um influxo de esperança e de calma, que virão dias melhores, dias de despertar, de transformar, de decisões novas. Vamos seguir com Jesus também aos hospitais, onde muitos de nossos irmãos hoje não dispõem da mesma saúde, da mesma integridade que nós. Onde uns reencarnam, outros se despedem da matéria, da família. Que todos possam receber de Jesus também a serenidade que alimenta para o tempo novo. Vamos seguir com Jesus pelas ruas de nossa cidade, encontrando nos nossos irmãos moradores de rua o trabalho de amor a ser feito. Que possam receber também um influxo de paz, de esperança. E que Jesus possa intuir os bons espíritos que trabalham no poder público, na adoção de providências que os proteja, que os acude. Agora afastando-se um pouco mais, ainda de mãos dadas com Jesus. Vamos ver este abraço imenso do Cristo envolvendo todo o nosso planeta Terra, envolvendo os nossos irmãos de outros países, envolvendo os dois planos da vida, com o seu olhar sereno, cheio de paz, nos convidando a confiar nele. Nos despedimos de Jesus com eterna gratidão em nossos corações. E agora, Senhor, nós te pedimos que siga conosco, auxiliando-nos na mais pura expressão de fraternidade e solidariedade que já conseguirmos identificar em nós. Esteja conosco, Jesus,
nos momentos de lágrimas e de alegria. E ajude-nos a estarmos contigo. Obrigada, querido irmão. Obrigada, meu Deus. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos. Em breve, se Deus quiser, estaremos juntos mais de pertinho para os beijinhos e abraços que a gente gosta tanto, né? Fiquem com Deus. Uma noite abençoada. Uma semana abençoada. Até mais. Tchau, tchau.